Então é isso, gente. Estamos no PitoCast, o podcast do Pitoco. O meu entrevistado hoje é o empresário Fernando Dauevedove, da FD Empreendimentos, que lançou o novo teto do oeste do Paraná, pelo menos do oeste, talvez vá mais longe, né? Que é o edifício Miami, no meio dessa semana, quando eu digo dessa semana, na terça-feira. Que dia é terça? Terça. Dia 25. Dia 25 de fevereiro. Você pode estar assistindo em outros dias, mas aqui estamos posicionados então. Fernando, inicialmente, muito obrigado pela sua presença aqui no PitoCast. Bom dia, Jairo. É um prazer imenso poder estar aqui contigo hoje, nessa manhã agradável, né? Os telespectadores aí do nosso PitoCast. Que realmente, o dia 25 de fevereiro de 2025 foi um ano que vai ficar marcado aí para a história de Cascavel, sem dúvida nenhuma, com o lançamento do edifício Miami. Eu acredito aí que o ícone da cidade, né, um grandioso empreendimento da FD Empreendimentos e realmente a nossa estrela dos olhos hoje, né? Então a gente está aí muito feliz em poder estar aqui hoje apresentando mais detalhes aí para vocês. Pois é, alguém pode dizer, mas quem é o Fernando? Hã? Quem é o Fernando? Vamos fazer uma brincadeira aqui na fila do pão, né? Para querer colocar o edifício mais alto de Cascavel. Esse jovem menino, Pois né? a referência que a gente fala assim, o maior prédio de Cascavel. Mas tem muitas outras coisas no entorno disso. Para ficar num detalhe só, vou pôr a foto mais perto de vocês aqui. Veja esse detalhe do prédio iluminado. Fernando, de onde que veio isso, hein, Fernando? Lembra um pouquinho lá o Square, como que é? Em Nova York? Vai ser iluminado mesmo o prédio? Vai ser. É uma fachada iluminada, né? Ela tem esse detalhe aí que a gente trouxe de grandes empreendimentos que a gente conhece hoje no mundo, né? A gente tem referências hoje no litoral de Santa Catarina, então edifícios icônicos que você tem essa fachada marcante, né? Com essa iluminação em LED e isso a gente trouxe remetendo ao nome, né? Miami. Então, é uma fachada onde você vai poder quase brincar com ela, né? Mas o grande intuito disso é você trazer a referência. Eu acho que em vários pontos de Cascavel hoje você vai poder estar olhando, quem sabe no futuro ali, e o prédio está destacado. Pode até participar de campanhas, pega Novembro Azul, né? Dá para mudar de cor o LED? Dá para mudar de cor. Dá para pôr o azulão lá e tal, uma ação de responsabilidade social, enfim, olha só. Mas eu quero começar pelo começo. Como é que foi a conversa com o Pedro Mufato, hein? Alô, Pedro Mufato. Como é que tá? Você acompanha a gente, acompanha o nosso trabalho. Porque ali foi a morada do Pedro por muitos anos, até imagino que os meninos dele, o Júnior, né, a moça, filho do Pedro, todo mundo passou a infância naquele ambiente. E isso gera aquilo que a gente chama de valor afetivo do imóvel. Como é que foi a prosa, Fernando? Aproveitar também, mandar um abraço então para o seu Pedro, né? Sempre muito receptivo com a gente. Foi uma negociação muito franca, muito simples, muito prática. A gente teve a oportunidade então de se reunir e eu perguntei a ele se ele tinha interesse em fazer a venda do terreno, né? Fazer a negociação com a gente. E ele falou, olha, se te interessa, me faça uma proposta, né? Então a gente elaborou para ele na época uma proposta e sem muitas delongas a gente então fechou o negócio, né? Evoluímos então o projeto e hoje é o Miami. Na regra geral desse tipo de transação entra pagamento em metros quadrados de construção, unidade dentro do prédio. É mais ou menos assim que funciona? De praxe não é uma regra, né? Não é uma via de regra. Hoje existe N maneiras de você fazer uma negociação, né? Eu acho que caso a caso é válido, né? Você hoje pode envolver, lógico, permutas aí 100% em locais construídos, você pode envolver compras em cifras, né? Então, não necessariamente seria uma Outros regra. imóveis, Outros né? imóveis. É que eu já fiz essa pergunta para você para ver se eu conseguia arrancar se eu seria ou não vizinho do Pedro Mufato, porque é o nosso ídolo, né? É o cara que ganha lá, que corre no caminhão e que deixa a piazada na fumaça, né? Aí na hipótese que eu consiga uma permuta também para ter uma unidade lá
no Miami, né? Ser o vizinho do Pedro Mufato seria uma honra Seria um imensa. privilégio, né? Sem dúvida. Realmente. Pô, Fernando, eu acho que uma outra questão que merece ser abordada aqui é que não é simplesmente desenhar um prédio e colocar à venda. Tem um N burocracias para serem vencidas, algumas já foram até agilizadas, mas ainda assim os projetos são complexos. Como é que é a conversa com a ANAC, hein, Fernando? Eu sei que você faria até esse prédio ainda maior, acho que 165 metros, está com Sim, 150, sim. mas aí tem aquela proximidade com o aeroporto. É. O aeroporto está dentro da cidade. Tem esses aspectos também, não é, Fernando? Tem muitos aspectos aí que cerqueiam um projeto como esse, né? Hum. Um deles é esse, realmente a prefeitura hoje de Cascavel, ela só vai fazer a liberação de um alvará de construção após ter todas essas documentações, né, em dia. E uma delas, então, talvez uma das mais principais quando se fala em um empreendimento como esse, né, pela altura dele, é a liberação da ANAC, né? É, de fato, uma licença que você envia o projeto para eles e passa uma aprovação. E nessa primeira aprovação que nós tínhamos era 60 pavimentos, né? Então, o edifício um pouco maior. Aí, devido às burocracias do aeroporto, né? A gente não conseguiu ter essa licença inicial e resolvemos baixar um pouquinho. Eu acredito que para o futuro de Cascavel vai ser inevitável essa alteração, sabe? A Uhum. gente, inclusive, já conversou com o pessoal para que se dê início a esses processos, tá? Eu acredito que em breve aí nós vamos conseguir. Isso tudo dentro de um perímetro também, né? Uhum. Não necessariamente na cidade toda. Então, é um perímetro que o aeroporto limita, e ali você, dentro daquele perímetro, tem as alturas que você tem que respeitar. Bom, vocês entenderam bem, né? Não fosse essa restrição da ANAC, e que tem que respeitar, tá certo, o Fernando, né? Teríamos aqui provavelmente o maior prédio Sem do dúvida. Paraná, né? Aqui no empreendimento da FD. Ah, Fernando, o que que vende primeiro? Vende os pisos mais elevados, vende mais para baixo, vende mais para cima. Tem diferença de preço se eu comprar no meio, embaixo ou em cima? Como é que funciona? Vou dar uma cima de leigo total aqui. Tá bom. Um edifício. A gente fala que um dos destaques do edifício Miami é a vista que ele vai proporcionar aos moradores. Então, essa vista a gente sabe que quanto mais alto, né, você podendo então ter o privilégio de morar nessa altura, sem dúvida nenhuma, os valores do metro quadrado acabam se tornando um pouquinho mais altos. Mas nesse primeiro momento que a gente fala de lançamento, ainda assim muito atrativo da pessoa poder adquirir uma dessas unidades mais altas. Bom, é, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, Fernando. Eu estou num prédio aqui no centro e o elevador é uma tartaruga. Desculpe aí, vizinhos, não estou falando mal do nosso prédio, não. Para essa ansiedade, Fernando, o que os elevadores de hoje modernos entregam para as pessoas? Eu estou lá no 50º andar e estou com pressa. O que esses equipamentos entregam hoje? Hoje realmente a tecnologia mudou muito, né? E quem sabe ainda até a entrega do prédio, até a instalação do elevador, a gente sabe que tem muita coisa para vir. Mas o Miami ele já vai contar com 4 elevadores, todos eles com alta capacidade de carga, então são elevadores bem amplos, teto mais alto para facilitar mudanças, até mesmo o transporte de maca. Outro detalhe importante é a velocidade que eles terão. Hoje você consegue atingir aí tranquilamente 3,5, 3,8 metros por segundo, né? Um É elevador muito hoje rápido. é praticamente um pavimento por segundo. Então não levaria nem um minuto para chegar no último pavimento. Veja só, tinha um lugar aqui no centro de Cascavel que tinha um predinho, não vou me lembrar ainda, agora não está muito boa, mas aquele elevador era icônico, porque um minuto ele levava para abrir metade da porta, né? A hora que parava. Ah, eu vou me recordar ainda do nome do prédio ali. Enfim, evolução, né? As coisas mudam, se sofistica e se permite hoje construir obras portentosas como essa de 50 andares. Fernando, o lançamento aconteceu na última terça-feira. Havia muita gente lá, mas principalmente havia gente resolutiva, gente que resolve as coisas, né? Não sei se você pode falar números ou percentuais, mas fato é que até vocês da equipe ficaram surpresos com a receptividade do Miami. O que isso pode dizer sobre negócios fechados para nós? É isso mesmo, Tiago. A nossa expectativa com o trabalho iniciado, né, realmente superou
muito acima da média. A gente praticamente, na data que antecedeu ao evento, nós já tínhamos ali mais de metade das unidades fechadas, né? Então, isso nos causou, assim, uma certa comoção, né? A gente realmente ficou muito feliz com o nosso resultado. E de lá para cá, essas vendas vêm aumentando. A gente está falando aí de um pouco mais de 48 horas do evento, né? E acredito, então, que até o final do mês, aí, com mais a sexta-feira e o sábado, a gente consegue realizar aí, sem dúvida nenhuma, números aí para atingir 70% em vendas. Olha o carnaval dos apartamentos no Miami, hein, gente? É assim, é gente chorando e gente vendendo lenços. Olha essa informação que está no Pitoco aqui. O velho da van, o Luciano Hang, está sorrindo de orelha a orelha. Faturou 16 bilhões de reais em 2024, crescimento recorde de 22%. Veja só, lucro líquido cresceu 82%. E a palavra do Luciano para isso, coloquei entre aspas aqui, é extraordinário. Veja, ele vai fechar o ano de 25, esse, com 18 bi de faturamento e 190 lojas. Esse é o resultado do Luciano Hang, da Havan. Né? Bom, fala-se muito nisso, né? Economia aqui, economia lá, juro alto e tal. Mas, Fernando, como é que faz, hein? Eu escuto muita gente falando, poxa, mas não tem como fazer financiamento com esse juro, com essa... Né? Lá no 50º andar está a taxa de juros, né? Quais são os meios que vocês da construção civil, vocês empreendedores, que arranjos vocês fazem para que o cliente seja preservado de um momento adverso da economia? A gente toma várias precauções, né? Uma delas é iniciar a obra, né, com recurso próprio, né, sem depender de muitas questões. Mas é lógico que, como toda empresa, a gente precisa também pensar no lado saudável do nosso caixa financeiro, né? Então, com isso, a gente busca parcerias sólidas através de instituições bancárias, né, que atuam no habitacional hoje, até mesmo para poder favorecer o cliente com financiamentos, com taxas mais baixas, através de subsídios, né? Então, isso é um grande ponto que a gente traz sempre para o nosso cliente que queira investir, porque a pessoa, dependendo do momento financeiro que o país vive, a gente pode oferecer o financiamento até em planta, em alguns momentos, né? Então, isso é bem interessante. E hoje também, o que vem se propagando muito aí, instituições, né, fundos imobiliários, fundos de capitalização aí que vem aportando, né, junto com construtoras. Então, isso aí também é uma via interessante no mercado. Você consegue dar mais solidez financeira para o empreendimento, né? Você consegue dar mais aceleridade, você consegue dar um pouco mais de fluxo financeiro, aonde a obra consegue se desenvolver de uma maneira aí tranquila. Inclusive noticiamos no próprio Itoco, esses dias, a parceria firmada entre a FD e a Caixa Econômica Federal, que, sem dúvida, contribui no processo para que o dinheiro que está caro fique mais acessível. Fernando, vamos falar um pouquinho do Istambul, que é o outro edifício que está em construção pela FD e que trouxe um desenho todo diferente para o skyline de Cascavel. Inicialmente, eu gostaria que você dissesse de onde veio a inspiração. É lógico, estamos falando lá do Oriente Médio, estamos falando dos árabes. Istambul está lá, né? Istambul está ali entre a Europa e a Ásia e o Oriente Médio, né? Como é que ficou esse projeto? Dentro do que se imaginava? Dentro do que imaginávamos. Na verdade, o Istambul ele veio realmente para, naquele momento, revolucionar a arquitetura de Cascavel. A gente trouxe algo que fez todo mundo repensar, né? Acredito eu aí, por várias conversas que tivemos já com outros construtores, colegas, que sempre comentam sobre isso, né? O Istambul ele veio no momento que a arquitetura de Cascavel precisava, né? E a gente, então, trouxe uma arquitetura misturando um pouco o Oriente com o Ocidente ali, né? E Istambul, por si só, é um nome muito marcante na história, né, do mundo. A gente, então, quis trazer essa referência e, com isso, a gente conseguiu desenvolver essa arquitetura, né? Um edifício que, sem dúvida, quando pronto, vai estar muito à frente do seu tempo, né? Fernando, quando eu vou fazer um drink ou alguém, vai umas pedrinhas de gelo. Eu só não imaginava, sinceramente, que vão muitas pedras de gelo
no processo de construção de um grande edifício, como recentemente aconteceu ali no Istambul. Fernando, por que é que vai gelo num prédio? Para resfriar, assim É, como o drink, né, é. o gelo, ele serve na construção civil para fazer o resfriamento do concreto. Então, a gente sabe que, além da temperatura do dia, né, enfim, o trabalho da química do cimento com o aço, entre outras ali, você gera uma fricção e isso aumenta a temperatura, né, gera calor. Então, a gente precisa ter esse gelo para que faça com que o concreto ele cure, né, o bloco cure da maneira correta, né? Pelo tempo correto. Então ele ajuda a fazer isso. Tá? Fala em quantidade, então. Eu ouvi falar que você teve que buscar em Toledo. Olha, Cascavel não venceu suprir Não gelo para a venceu. construção civil. Como é que é isso? Qual que é a quantidade? Isso é um ponto realmente legal da gente falar para a gente entender como que a evolução da construção civil aqui em Cascavel. Né? A nossa região ela vem passando por um processo com grandes empreendimentos que foram lançados, o Istambul é um deles, e que fazem todo mundo repensar o seu método de trabalho, né? Inclusive as concreteiras, os fornecedores de gelo. A gente, na semana, né, tentando correr atrás de fornecedores, Cascavel realmente não tinha uma pessoa só para atender a gente teve que recorrer à cidade vizinha. Né? Mas foram números realmente estratosféricos, dava para ter feito alguns drinks aí. Veja só, né, gente? São os detalhes que muitas vezes escapam. E olha a oportunidade, hein, gente? Monte uma fábrica de gelo. E Cascavel não para, tá aqui no título. Aqui o céu não é o limite. E não é mesmo. Né? Vamos lá. Fernando, uma relação que pede muitos cuidados é a relação do incorporador, do empresário da construção civil, com o tal do corretor de imóveis. Né? Como é que vocês trabalham isso? Eu até quero mandar um abraço, tem muitos corretores que acompanham o nosso trabalho aqui, e agora, dia 11 de março, tem a Super Terça em Cascavel. Super Terça é uma expressão que vem lá das convenções do Partido Democrata e Republicano nos Estados Unidos, quando concentra numa data só as preliminares lá para a escolha dos candidatos. Cascavel vai ter dois grandes lançamentos, dia 11 na Super Terça. Uma do pessoal aí do Valdinei, da Rosane, do Gilberto, do Pazac, do Jorge, né? E outra do pessoal do Bela Casa Ocada, do César e tal, essa turma aí. No mesmo dia, apresentação para os corretores de projetos gigantes em Cascavel no mercado imobiliário. Já que a prosa veio para o corretor, como é que é a relação de vocês com esses profissionais? A FD ela coloca uma situação para corretores imobiliárias, né, muito tranquila. A gente sempre está de portas abertas aí para novas parcerias. De fato, a gente sabe que existe produtos e produtos em Cascavel e nem sempre todas as imobiliárias vão conseguir atender a todos os produtos. Né? Então, algumas ou outras acabam ficando mais específicas em lançamentos como edifícios, outras em loteamentos. Né? Então, a gente sabe disso. Mas eu digo sempre o seguinte, que para aquele corretor que nos procurar, que tiver interesse em conhecer um pouco mais da FD, em como trabalhamos, nos nossos empreendimentos, né? Venha com a gente, marcar um café para que a gente possa bater um papo. Bom, tem todo um jeito de lidar com as pessoas nesse aspecto. Já foi assim, de cada construtora ter sua imobiliária, ter seus Sim, próprios sim, sim. corretores. Isso me parece que é um momento superado na história da construção civil em Cascavel, na história do empreendimento nessa área, porque se você pode ter 2.000 corretores, né, ofertando o seu produto, por que que você vai bancar numa folha de pagamento? Tem que ter ajuda de custo, tem que ter. E até um ponto, né, um conflito, Sim. né? A gente sempre entendeu que é um conflito você ter hoje um setor de corretagem dentro da própria construtora, né? Então, o corretor talvez ele vai entender o seguinte: por que que eu vou vender? A FD, se lá já tem uma equipe preparada para isso, né? E Então, que possivelmente será privilegiada. então a gente não trabalha dessa maneira, nunca trabalhamos, né? A gente sempre teve de portas abertas aí para parcerias. E eu acho que esse é o futuro, sabe? Sempre vai ser dessa maneira, a gente podendo oferecer produtos de qualidade, ferramentas que, através de uma maquete, um apartamento decorado, né? Ferramentas que contribuam para que o corretor faça uma ótima venda. Bom, vamos dar uma passadinha lá nos filósofos gregos. Eles estabeleceram três pilares e um dos pilares é o ethos. Pilar tem tudo a ver com construção civil. Né? Nesse relacionamento, não só com o cliente final,
também como com o investidor, como também com os seus colaboradores e com os corretores, é preciso levar muito em conta essa palavreira tal da ética, né, Fernando? Porque der uma resvaladinha aí pode ser letal para a empresa, né? Exato. Você dá as mesmas condições para todos os corretores, Sim, as mesmas oportunidades. as É assim que mesmas. funciona. Exatamente. A gente busca sempre entender, eu acho que como todo negócio, a gente tenta fazer uma leitura, né, do que funciona e o que não funciona, né? Eu acredito que é por aí. E nesse caminho com imobiliárias, a gente acaba criando, lógico, relações mais próximas Uhum. com alguns ou com Até outros, porque né? alguns estão mais engajados que outros, Exato. não é? Aí vai pela meritocracia também. Exatamente, exatamente. Mas a ferramenta é a mesma para todos, né? A Uhum. gente não tem discriminação alguma, né? Eu falo que a ferramenta que a gente coloca na mesa vai ser igual para todos. E aquele que realmente engajar o produto, confiar no nosso trabalho, ele vai realizar vendas, né? Então, esse que é o ponto hoje mais importante que a gente entende. Queria saber quem que é o cliente do apartamento, tá? Porque, É, veja, no caso aqui do edifício Miami, Miami Residência? Miami? só amanhã. Só Miami. É o Miami. No caso do Miami, caiu uma mansão para entrar ao Miami, né? Isso já aconteceu lá no Country, caiu a mansão do Sbaraini para virar um prédio. Isso já tinha acontecido na mansão do Giambelli, Sim, ali na Neva, caiu uma mansão para entrar, acho que é o Heritage, da isso. JL, não é? Curiosamente, na família do Mufato também, o Júnior, Sim. né, caiu a mansão do Júnior para subir um Dalo ali, né? Enfim. É, Fernando, onde é que está esse equilíbrio entre produzir apartamento, produzir condomínio horizontal? Tem público para todo mundo? Quem é o cara que quer morar? Qual é o perfil do cara que quer morar num apartamento tipo Miami? Olha, eu acho que pela localização dele hoje, né, a gente está falando aí a uma quadra da Avenida Brasil, próximo de tudo. A gente está falando então mais de pessoas que buscam realmente uma moradia, um novo lar. Hum. A gente tem visto muito isso. Até pegamos um período aí até de férias e foi curioso. Lá no escritório, vários atendimentos com crianças, né? Então, Famílias mesmo. famílias, exatamente. Então, essas pessoas buscam um novo lar. Então, pensando em algo para o futuro, se planejaram para isso ao longo do tempo, né? Entenderam que o empreendimento é o que elas buscam e com isso ela consegue fazer uma compra sólida, vai fazendo o pagamento em planta enquanto a obra é executada, né? Algo que não foge ao fluxo financeiro de repente da família, né? Então tudo muito bem planejado. A gente vê hoje que a grande maioria das unidades foram vendidas para famílias. Veja só. Bom, aí incorpora alguns outros elementos, como segurança, né, Fernando? Eu imagino assim que edifícios como esse estarão todos automatizados e, e observados muito de perto pelas novas tecnologias de informação, de forma a proteger as pessoas. Tem esse aspecto da segurança, não tem, Fernando? Tem sim. A gente pensa muito em tecnologia de segurança e como fazer isso funcionar, né? Para não ficar uma coisa obsoleta com o passar do tempo ou algo que vá se tornar caro, né, para o condomínio. Quando a gente fala um condomínio, existe sempre aquela questões de custos. Então hoje a gente coloca muita tecnologia ali. Dos detalhes legais que a gente tem é o sistema de anticâmeras de entradas de serviço, né? Então você tem salas onde você não fica exposto ao entregador e principalmente não fica exposto à rua, né? Numa eventual recebimento de entrega. Que geralmente você encontra isso nos edifícios, né? Aquela coisa que você tem que sair lá na rua, ficar exposto ao entregador, ficar exposto naquele momento ali frágil, que às vezes você está só recebendo uma encomenda e pode passar alguém na rua ali e te atacar, né? Então hoje a gente pensa nisso. Outra é sistema de monitoramento por acesso facial. Então, todos os moradores, eles têm o cadastro via facial. Então, caso você chegue no prédio, é, no momento que você está acompanhado por uma pessoa, num momento de emergência, aquilo ali vai fazer uma leitura e não vai te deixar entrar, né? Mesmo você tendo esse cadastro, ele vai te fazer algum questionamento ali na portaria. Então, são vários sistemas, né? Outro que vem tomando força aí para esses edifícios são câmeras com sistema térmicos, Térmico. Uhum. tá? Para que você possa também, período mais noturno, quem sabe, ele monitora o edifício para todas as pessoas que estão chegando próximo dele. Então, antes mesmo da pessoa chegar, ele já consegue fazer o movimento, ler o movimento da pessoa, se ela tem alguma coisa ou não, e ali mesmo já disparar um alerta, né,
pro monitoramento do edifício. Perfeito. Fernando, eu quero passar para as suas considerações finais, mas que você incluísse nessas considerações qual é o próximo passo, não é, Fernando? Porque a gente sabe, empreendedor é isso. Lançou um projeto aqui, está aqui o Miami, bem sucedido, felizmente. A gente quer que todo mundo vá bem, que a economia, né, Funcione. funcione e tal. Mas o empreendedor sempre tem um projeto ali na frente. O Fernando é muito cauteloso com relação a isso. Espera consolidar bem os seus projetos primeiro para novos lançamentos. Mas eu imagino que alguma coisinha já está rondando essa cabeça, né, ativa do Fernando. Fernando, muito obrigado pela sua presença e conte para nós alguma coisa dos novos projetos da FB. Claro. A gente vem aí planejando, né, estudando e desenvolvendo projetos, tanto condomínios, residenciais aí, horizontais e verticais, né? Então, hoje a gente já tem alguns terrenos adquiridos para isso, né? Alguns projetos em andamento e com certeza, desde o primeiro lançamento nosso e para o Miami, muita coisa já se passou, muito aprendizado a gente já teve. E com isso a gente acredita que agora um próximo passo a gente consegue fazer ele acontecer de uma maneira mais sólida e mais rápida, que esse que é o intuito nosso. Então, em breve, a gente já está pensando aí em novos edifícios, né? A gente quer romper a barreira do cinquentão, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí é um objetivo nosso. Eu acho que Cascavel merece. E, entre tudo, né? Cascavel tem aí muitas obras em andamento, então eu falo que Cascavel e região é diferente. Então, a gente tem que ficar sempre atento a todos os tipos de obra, não só um empreendimento como o Miami, né? Mas de repente uma outra linha de empreendimentos que a gente também está planejando. Então acredito que em breve a gente consegue ter novas novidades aí para contar para vocês, tá? Daqui a pouco vem um edifício corporativo, tem todas as possibilidades. Eu entrevistei o Fernando Dauer-Dove, da FD Empreendimentos, com foco no Miami, lançamento dessa semana. Quero agradecer a participação e a presença de cada um de vocês, desejar saúde a todos, curtam o carnaval, se comportem. Abraço a todos e até breve.